Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente já parou para pensar que existem regras invisíveis por toda a nossa cidade? Pois é, hoje a gente vai mergulhar nesse universo do direito urbanístico para entender o que molda cada rua, cada prédio, enfim, cada canto onde a gente vive. Então, quem é que decide o que pode ser construído aqui ou ali do outro lado da rua? Essa é a pergunta que vai guiar a nossa conversa. A resposta, na verdade, está numa série de leis e ferramentas que nós vamos descobrir juntos. E para entender como isso funciona na vida real, nada melhor do que ouvir quem põe a mão na massa. Um engenheiro civil uma vez disse que o papel dele é justamente traduzir a norma jurídica para a realidade do canteiro de obras. E é essa tradução que a gente vai fazer agora. Vamos começar pelo começo, com a ferramenta mais importante de todas, o plano diretor. Pensa nele como se fosse a grande bússola da cidade, sabe? É o documento principal que aponta a direção de todo o crescimento urbano. E tá aqui ele, o plano diretor, a tal bússola da cidade. E olha, um detalhe importante, isso não é só uma sugestão não, é lei. É um documento que tem força de lei e que serve de guia para absolutamente todo e qualquer projeto de desenvolvimento urbano. Tá, mas o que essa bússola define na prática? Basicamente, duas coisas. De um lado, o zoneamento, que diz o que pode ser construído num lote, se é uma casa, um escritório, uma fábrica. Do outro lado, tem o coeficiente de aproveitamento, que define o quanto pode ser construído ali. Ou seja, se o prédio pode ter só 2 andares ou se pode chegar a 20. Entender essa diferença é fundamental. Agora, um ponto super interessante sobre o plano diretor é esse número aqui, 10 anos. Os planos não são para sempre. Eles precisam, por lei, ser revisados a cada década. E isso muda tudo. O potencial de um terreno pode se transformar completamente nesse período, afetando o valor e o futuro de uma região inteira. Isso não é uma escolha da prefeitura, tá? O plano diretor é obrigatório por lei para todas as cidades brasileiras com mais de 20 mil habitantes. É, sem dúvida, a regra número 1 do jogo do desenvolvimento urbano no país. Bom, agora que a gente já entendeu o plano geral da cidade, vamos dar um zoom. Vamos descer para o nível do bairro. O que acontece quando chega um novo vizinho? Essa parte da nossa conversa foca exatamente no impacto de um novo prédio na vizinhança. Pois é. E o impacto daquela torre que, de repente, começa a subir ao lado da nossa casa. Como é que a lei lida com as mudanças que um único prédio pode causar na vida de todo mundo que mora por perto? A resposta para isso está aqui, no Estudo de Impacto de Vizinhança, o famoso EIV. Basicamente, é uma análise super detalhada de como um projeto novo afeta a infraestrutura e as pessoas ao redor. O foco total é na vida urbana e na população. E o que um EIV olha exatamente? Coisas bem práticas do nosso dia a dia. Tipo, o aumento no número de moradores, a necessidade de mais escolas ou postos de saúde, o impacto no trânsito. E olha que interessante, até se o novo prédio vai fazer sombra ou atrapalhar a ventilação dos vizinhos. E o mais importante, o EIV é um documento público, qualquer um pode consultar. Um ponto super importante aqui é não confundir as coisas. O EI é uma coisa, o EIA, que é o Estudo de Impacto Ambiental, é outra. Enquanto o EI foca nos ecossistemas, nos bichos e nas plantas, o EI foca nas pessoas. Eles se complementam. Um não substitui o outro. Um projeto grande perto de uma área de mata, por exemplo, provavelmente vai precisar dos dois. Da vizinhança, a gente vai fechar ainda mais o foco. Agora vamos para o nível de um único lote e para um conceito essencial, o dever social do terreno. Vamos tentar entender qual é a função que cada pedacinho de terra tem dentro da cidade. E para isso, a gente precisa conhecer o conceito de vazio urbano. Sabe aquele terreno baldio, cercado de rua, luz, água, tudo pronto, mas que fica lá, parado por anos e anos? Então, muitas vezes ele está ali só para especulação imobiliária, o que acaba sendo um problema para o desenvolvimento da cidade. E olha só que interessante a ferramenta que a cidade tem para combater isso. Funciona passo a passo. Primeiro, o dono do terreno é notificado oficialmente. Depois, se nada mudar, o IPTU daquele terreno começa a aumentar, ano após ano. O objetivo é bem claro, fazer com que especular com o terreno saia caro, incentivando a pessoa a construir alguma coisa ou a vender. Ok, já vimos as obrigações dos proprietários. Agora vamos virar a chave e falar dos direitos sobre a cidade. A gente vai explorar um pouco a relação entre a posse e a propriedade para quem vive e constrói a vida no imóvel. Vamos falar de um tema bem conhecido, uso capião urbana. É basicamente o direito que uma pessoa tem de pedir a propriedade de um imóvel urbano de até 250 metros quadrados depois de morar ali por 5 anos seguidos,
sem ninguém se opor e usando o local para moradia. Vamos para um caso prático bem rápido para ver se a gente entendeu. Imagina o José. Ele vive numa casa na cidade de 200 metros quadrados há 5 anos. Só que ele também é dono de um sítiozinho lá no campo. A pergunta é, ele pode pedir uso capião dessa casa na cidade? A resposta é não. E o motivo está aqui, bem claro. Uma das regras essenciais é que a pessoa que pede o uso capião não pode ser dona de nenhum outro imóvel, não importa se é na cidade ou no campo. Esse detalhe faz toda a diferença. E com isso a gente chega na nossa última parte, que é uma espécie de checklist final. Vamos organizar tudo o que a gente viu num resumo bem prático, como se fosse a lista de verificação de um engenheiro antes de começar a obra. Então, vamos lá, para fechar. Plano diretor é a bússola da cidade. EAV analisa o impacto na vizinhança e é um documento público. E uso capião urbana é um jeito de conseguir a propriedade, mas com aquela condição de não ter outro imóvel. São 3 ferramentas com 3 lógicas que se encaixam e definem a cidade. E agora que as regras do jogo estão um pouco mais claras, fica a reflexão. Conhecendo essas ferramentas, o que poderia ser diferente na cidade onde a gente vive? Conhecer é sempre o primeiro passo para a gente poder participar e ajudar a construir o futuro do nosso lugar. Próximo passo. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de comentar o que achou, deixar seu like e compartilhar com os amigos.